Tu disse que nos teus vídeos tu fala que tu escreveu 5 livros sobre dependência química e abstinência, né? Exato. De onde partiu a ideia do primeiro livro? Porque eu sei que tem a ver com a tua experiência pessoal, né? Exatamente. Bom, aos 27 anos eu estava totalmente viciado e comecei a escrever em cadernos a punho, me despedindo da vida, cara. Tava fazendo ali, tentando lembrar o que eu sentia, escrevia para poder ler. E assim eu fui escrevendo. Aí aos 29 eu soube que seria pai e decidi parar com o uso de álcool e drogas. E eu tava já com 4 cadernos escritos e comecei a fazer um trabalho de análise em terapia e entreguei meus cadernos pro analista. Ele olhou os cadernos e falou, vai publicar isso. Então, aconteceu de uma forma muito orgânica, muito sem querer, na verdade. Uhum. E o primeiro livro nasceu assim. Qual é o nome do primeiro? 30 anos fudeu. 30 anos fudeu. Com 27, tu tava completamente viciado em quê? Cara, ali eu tava... Assim, o final da minha ativa, né, de uso foi por causa da cocaína. Ela que me destruiu. Então, só que a cocaína ela não estava mais isolada. Era a cocaína com todas as outras. Uhum. Eu bebia muito. Eu posso dizer que eu sou um alcoólatra. Todas as drogas potencializavam o meu uso de álcool. Então, qualquer droga que eu usava fazia com que eu fosse beber mais. Uhum. Quando chegou a cocaína, foi a combinação perfeita. Eu cheirava, não ficava mais bêbado e bebia mais e ficava bêbado e drogado. Uhum. Então, assim, foi o finalzinho, mas eu ainda não parei aos 27. Aos 27 foi quando eu identifiquei. Quando eu comecei a querer parar, quando eu tava já sofrendo, com muitas perdas, prejuízos, tendo delírio. E aí ainda continuei 2 anos, cara. E esses 2 anos foi profundo, ladeira abaixo. Deu total de quanto tempo usando? Tempo usando foram de 15 para 16. Comecei aos 14. Então, foi uma jornada aí intensa. Aos 14 eu comecei a beber, né? Comecei a beber e fumei maconha, mas eu não curtia a brisa da maconha, que eu alucinei. Tive um déjà vu, assim, profundo. Eu não conseguia sair de uma janela de loucura. Eu fiquei muito assustado. E a bebida casou. A bebida continuou nesses 15 anos. A maconha seguiu nesses 15 anos? A maconha, ela voltou com tudo aos 18, cara. Aí eu peguei a manha do uso. Uhum. Aí eu já não delirava mais. E aos 18, na real, eu comecei pesado nas drogas. Então a maconha entrou LSD, entrou êxtase, entrou MDMA. E eu cheirava muito lança. Muito lança. Então foi só aumentando, assim. Depois dos 18 pra frente, todas essas, elas se mantiveram no uso. Mas o que era? Era todo dia? Era no fim de semana? Como é que funciona essa questão da frequência? Na verdade não, né? Quando você ainda é mais jovem, adolescente, assim, é mais quando sai pra umas baladas. Se bem que aos 14 eu já ia pra umas baladas durante a semana. Então eu já bebia durante a semana e final de semana também. Mas o uso, ele é menor. Dos 18 em diante começou a ficar um pouco mais intenso, porque a maconha dá pra fumar todo dia. O álcool, às vezes, você não curte beber todo dia. Ele começa a ficar mais pra night mesmo, né? E eu sempre treinei também. Esse que é um outro ponto. Eu acabei tendo uma potência de uso muito forte, uma por uma resistência psicológica e uma resistência fisiológica. Então eu não ficava bebendo o tempo inteiro, mas a maconha eu comecei a fumar todo dia praticamente. E a gente pode colocar aí dos 18 até os 27, um uso frenético de, sei lá, segunda a terça, aí quarta uma rebordose, aí quinta e sexta de novo, night pesada. Tinha no máximo um dia de folga, digamos assim. Um dia de folga. E também tem um ponto, né? Quando você é novo, você não tem tanta ressaca. Dá pra aguentar. Então, tomava uma ali, fazia uma merda qualquer, dia seguinte tava zerado. Aí quando entrou cocaína e começou a chegar a idade, nossa, a ressaca era master, né? Aí começa a ficar mais pesado, aí precisa de uns 2 dias pra recuperar. Aí vomitar sangue, bilha, aí começa uma bosta. Tu só percebeu que tu tava num caminho errado ali pelos 27. Até então tu tava vivendo achando que tava tudo ok? Olha, faz tempo, eu já não lembro tanto. Mas eu não lembro assim, de uma forma bem clara o sentimento. Nunca, lá no fundo, uma pessoa que tá usando freneticamente acha que tá tudo bem. Sempre tinha uma dúvida ali, aquela velha frase, né? Nunca mais bebo. Aquele nunca mais bebo, ele sempre existiu.
saca? Então, o Nunca Mais Bebo, mesmo sendo jovem, ele já mostra que alguma coisa não tá legal. Então tinha. Agora, quando eu comecei o grande ponto é o seguinte, quando eu comecei a cheirar mesmo, que foi aos 24 pros 25, foi quando tudo fudeu de vez. Porque eu já não conseguia mais sair se não tivesse farinha, sacou? Eu conseguia sair, mas eu ficava na noia de ter. E aí que eu comecei a ver que fudeu mesmo. Eu falei, porra, não tá legal, não tá bem. E aí é um processo difícil de aceitação. Mas como é que a mesma mente que tá viciada na cocaína consegue perceber que aquilo ali não tá legal? Ah, meu... Honestamente, eu acho que a mente não percebe. São sinais que o corpo vai dando e naqueles momentos de rebordose que bate um pouquinho de sanidade, que você fala, meu, puta, não tá legal. Mas ele passa rapidamente e quando você já tá normal, entre aspas, você corre atrás de mais. Então não tem como identificar mesmo. O que vai sendo identificado, eu posso colocar um parâmetro lúdico. Dos 27 aos 29 foi quando eu identifiquei. E eu só identifiquei quando eu já tava com sofrimento absurdo, com perdas, sabe, dolorosas, e não conseguia parar. Então não tem muito uma percepção da mente. É meio que um conjunto que só tem uma resposta quando você já tá com muita perda, muito prejuízo. É necessário um grande impacto para conseguir perceber, então? Talvez para alguns, outros consigam, de repente, perceber de uma forma menos dolorosa. Isso também vai... Eu tive uma educação muito ampla, com muita transparência. Então eu fui identificando o que não estava legal. Mas até identificar o que não está legal, passa por um processo de, porra, será que isso não é normal? Será que não é da vida? Será que não são só meus sentimentos? Puta, será que isso não tem a ver com, sei lá, uma alteração de humor, uma depressão, uma impotência? A droga ela vai ficando sempre para depois, saca? Né? Ela não chega a ser o efeito final. Quando é. Você pensava assim, não é a droga, é porque eu devo ter algum problema na cabeça. Não é a droga que tá fazendo isso comigo. Ou pior, né? Não, eu consigo. Não é a droga, eu tô bem. Só hoje que tá ruim. Mas quais foram esses elementos que aconteceram na tua vida que te fez enxergar que não tava legal? Putz, cara... Eu acredito que o pior de tudo foi a questão física mesmo. Eu tava passando assim umas ressacas sinistras. E mais do que isso, né? Ficar virado 2, 3 noites. O pessoal chega em casa pra te deixar. Porra, os passarinhos cantando de manhã, eles são assustadores, ao invés de serem legais, tá ligado? Você começa a inverter o sentido da coisa. E aí falando de cocaína, que foi quando juntou tudo. Porra, meu irmão, você para de comer, você para de transar, você para de dormir, você não bebe água. Não tá legal. Então, assim, é sempre tudo muito cruzado, são muitas coisas juntas. Não tem como definir algo único, saca? Mas pra mim, talvez, o que deixe bem característico, assim, foi uma degradação física, que se estendeu a uma degradação mental, até porque já fica simulado, né? Não consegue ter um discernimento, começa a confundir a realidade com delírios, paranoias, e por que não, vamos deixar também aí uma janela subjetiva, as questões espirituais, sabe? O universo da droga, ele faz parte de criminalidade, prostituição, mentira, é uma energia pesada. Então, de uma certa maneira, tudo aquilo vai sendo, sabe, participativo da sua vida. E são todos esses pontos, assim, sabe? Que chega uma hora que você fala, porra, não quero mais, não aguento. E como é que fica a vida profissional quando a pessoa tá mergulhada num vício desse? Conseguia trabalhar, fazer as coisas, pagar a conta, cozinhar, limpar a casa, ou isso pro viciado fica de lado, ele nem percebe essas coisas? Porra, cara, assim também não dá pra dizer o viciado, porque... São perfis individuais, né? Existem pessoas funcionais que usam e tem uma vida, sei lá, que só depois, se acontecer alguma merda, ele vai ver que estava drogado. No meu caso, ainda jovem, eu funcionava. Eu conseguia treinar, conseguia trabalhar, conseguia socializar. Porra, sempre fui uma pessoa tranquila, me dava bem com todo mundo.
E existem níveis, né? A gente tem que pensar assim também. O que estamos falando aqui seria um nível de fundo de poço absoluto. O que eu estou tentando aqui traduzir para vocês é o fim do uso mesmo. Onde a pessoa já está vivendo isolamento, onde ela já está, aí sim, com dificuldade de trabalhar, perdeu o emprego, pediu as contas. O que aconteceu comigo? Aos 27 anos eu bati a nave e parei de trabalhar. E acabei vivendo de balada, de dinheiro emprestado, de, sei lá, qualquer merda desse tipo. Comecei a ficar... Eu não funcionava mais. Então, eu acredito que para um fundo de poço, para um uso mesmo em estado final, é muito difícil uma pessoa ter uma vida prática, né? Relacionar, trabalhar, estudar, sei lá, cuidar de se tomar banho, comer. Mas na tua experiência não chegou a ser esse fundo do poço tão profundo? Foi um pouquinho antes disso, na tua experiência? Foi um pouquinho antes. Eu tive uma passagem muito curta que me assustou, que foi bem no finalzinho mesmo. Já eu parei de usar aos 29, né? Foi bem no finalzinho, onde eu já estava virado dias sem dormir. Acordava, a primeira coisa que eu pensava era em buscar. E outra, né? Tem um detalhe, isso é importante saber. Eu tinha uma vida de uso de, noite paulistana, socialite, bagulho da hora, modelo, playboyzada, bagulho classe A. Não vai falar que é ruim, bagulho bom pra cacete. Quando eu cheguei nesse fundo de poço, eu não queria mais nada disso. Queria ficar em casa. Se tinha 50 mango, ao invés de pegar, sei lá, 99, pegava 5 pino na boca. Ou 4 e deixava o outro pra uma pinga. Então, assim, aí o que aconteceu foi que esse dia marcou pra caralho. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fui na boca com uma máquina digital que ainda tinha na época, umas coisinhas assim, pra trocar por droga. E aí eu cheguei na boca, dei a máquina. Eu não lembro se os caras me deram 3 ou 4 pino. Eu queria pegar 5, como se valesse 50 a câmera. E aí ele falou, não, boy, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, pega esse moletom então, meu pai trouxe da Itália, é legal pra caralho. Ele falou, tá bom, boy. Então, assim, eu saí de lá, tipo, falando, fudeu, velho, fudeu. Porque daqui pra frente, pode acontecer qualquer merda comigo. Eu posso começar a vender coisa de casa, posso começar, sei lá, traficar, posso me prostituir. É uma escadinha que se você não ficar ligeiro, você vai, velho. E, pela educação que eu tive, pela estrutura. Quando eu olhei isso, quando eu me vi vivendo isso, eu falei, mano, fudeu, velho. E é um bagulho que te possui, te consome. Eu jamais faria isso. E fiz. Então é cabuloso o bagulho, velho. Tu consegue explicar o que é essa compulsão de sentir vontade, vou lá fazer? Cara, por que a gente não tem controle sobre isso? Eu consigo. Na verdade, eu consigo explicar bastante coisa. Eu tava até pensando, né? Poderia passar um mês falando aqui sobre várias coisas. Tecnicamente, cientificamente, a propriedade da compulsão ela vem antes com um traço de obsessão, né? E qualificando assim um adicto, né? Uma pessoa, um dependente químico, um viciado, um alcoólatra, sei lá. Ele tem essas 3 características, que é o egocentrismo. Então, o mundo pra ele, as pessoas pra ele, tudo parte pro bem dele. A obsessão e a compulsão. Então, a compulsão, se você entra nela, você tem que entender que você só entrou nela porque você já estava por um pensamento obsessivo por alguma coisa. E ela não parte necessariamente do uso de droga ou de qualquer coisa do vício. Ela começa por um descontentamento interno. Para deixar um pouco mais bem explicado. Eu gosto de falar que a droga é uma pontinha no iceberg de um colossal, cara, de sentimentos, pensamentos e etc. Então, assim, se eu entrei nessa pontinha do iceberg que é a compulsão, é porque todas essas outras coisas que fazem parte de mim, das minhas crenças, do meu vínculo social, familiar, a maneira que eu penso, que eu sinto, elas já estavam sendo bombardeadas pelos meus pensamentos, por alguma necessidade do sentimento, e por fim resultou em alguma coisa de ação. E aí entra a droga. A droga ela funcionou para mim no estado de compulsão para anestesiar um sofrimento, uma perda, uma dificuldade, uma impotência, uma inabilidade
ou me gerar uma potência, uma energia, uma confiança. Então, assim, o estado de compulsão fisiologicamente, neurologicamente, hormonal e etc., obviamente, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu fui na boca e fiz essa cena pela necessidade da compulsão. Mas a necessidade da compulsão ela veio antes por causa da necessidade da obsessão. Porque eu já tava infeliz, que eu não conseguia parar de usar, que eu tava fudido, que eu estraguei minha vida, terminei relacionamento, fiz a merda toda. Então isso aí vai consumindo. Porra, a única forma de ter alguma coisa que vai me satisfazer vai ser usar. Que vai me gerar ali alguns minutos de prazer e depois só desespero. Então a compulsão aconteceu por força fisiológica, mas ela veio por causa dos pensamentos, cara. Veio por causa do sentimento. É um bagulho que tá totalmente atrelado. Obsessão que tu fala são pensamentos ruins passando o tempo inteiro. De eu me fudi, eu perdi meu relacionamento, eu tô na merda. Isso é obsessão. Exatamente. Não necessariamente negativo, tá? Uma pessoa pode ter um processo obsessivo ali, pensando em coisas pro bem dela, de forma egocêntrica ou de forma, sei lá, de repente produtiva. A obsessão, de uma forma muito simples, é entender que é um pensamento desenfreado. Ficar pensando, bitolado. Pessoas hoje que têm, sabe, ansiedade, vivem um monte de coisa. A gente vive um mundo digital totalmente imediato. Isso gera uma característica obsessiva. A gente tá conversando, vendo o celular, escutando a conversa do outro, sabe? Aí já vê se curtiu, não curtiu e vê. Cara, você chega em casa, você tá com a mente estourando de coisa. Isso faz parte de uma característica obsessiva. E você vai jogar isso pro compulsivo de alguma forma. Você vai comer alguma merda, você vai assistir alguma coisa, você vai comprar algum bagulho. Porra, ou você vai beber, você vai usar drogas, você vai, sei lá, transar. O resultado vai ser sempre o mesmo. Não tem como fugir disso.